Olá pessoal, eu sou o professor Pedro e hoje vamos mostrar para vocês como resolver problemas que envolvem operações com conjuntos, tá? Esse tipo de assunto é comum em concursos públicos e em vestibulares, tá? Normalmente o concurso público ele faz parte ali de todos os assuntos envolvendo raciocínio lógico. Basicamente, esses problemas de operações com conjuntos envolvem dois ou três conjuntos, tá? Normalmente. Então a gente vai mostrar aqui como você consegue rapidamente resolver esses problemas, tá? Então vamos começar aqui, ó, supondo que sejam dados dois conjuntos, né? É importante que você sempre tente fazer o diagrama, tá? Então, dois conjuntos A e B, temos aqui, né? Temos aqui, nessa parte aqui, elementos do conjunto somente A, temos aqui uma interseção e temos aqui nessa parte somente elementos do conjunto B. E toda essa área aqui representa o total de elementos da união A com B. Tá? Então a união A com B é importante neste processo para resolver os problemas. Dentro desse contexto, você tem que guardar essa relação de união entre dois conjuntos. Tá? O número de elementos da A união com B, né, dos conjuntos A e B, é igual ao número de elementos de A de todo A, mais o número de elementos de todo B, menos a interseção. Tá? Guardando essa relação, aí você vai ter maior facilidade de resolver o problema. Vamos ver aqui um exemplo? Vamos supor que seja dado A com 100 elementos, B 80 elementos, a interseção 20 elementos. Tá? Então, a gente colocando aqui essa formulinha, nós teríamos esta posição aqui, ó. O total, a união de A e B seria 100 elementos de A mais os elementos de B, menos interseção. Seria 160. E assim a gente poderia observar aqui no preenchimento dessa operação aqui, tá? Temos aqui a interseção, tá? Uma dica já de antemão é sempre quando você tem um problema, se puder, se for dado, comece sempre resolvendo pela interseção, tá? Então, 80 mais 20, 100. 20 mais 60, 80, que são os elementos de A e B. Pode aparecer também agora operações com três conjuntos, também muito comum. Então, vamos novamente fazer o diagrama dos três conjuntos, tá? Lembrando que a interseção aqui seria, né, dos três conjuntos, tá? Você tem interseções entre dois conjuntos, cada, e a principal dos três conjuntos. Mais uma vez, se for dada a interseção dos três conjuntos, é sempre bom começar por aqui. Agora, como é que fica essa relação de união? Seria assim, ó. O número de elementos da união A, B e C é igual ao número de elementos de A mais de B. Aqui tem um erro aqui, tá? Aqui é C, tá ok? Aqui seria C. Menos a interseção A com B, menos a interseção B com C e menos a interseção A com C, tá? E depois você vai somar com a interseção dos três conjuntos aqui, tá? Esse elemento do meio. Então, se nós tivéssemos aqui, por exemplo, esses dados, A300, B250, C200, A e B 70, A e C 65, B e C 105, A e B C 40 e nenhum. Então, nós temos a possibilidade de ter elementos fora do conjunto, tá? Temos um conjunto maior que é o conjunto do universo. 150, com esses dados aqui, ó, nenhum 150 fora, nós teríamos o seguinte esquema aqui, ó. Sempre começando pela interseção entre os três, ó, 40. Aí você vê que A e B lhe deu que é 70, logo aqui nesse espaço faltaria quanto? Faltaria 30 para completar os 70, tá? A mesma coisa aqui com relação A e C, né? A e C é 65, já tem 40 aqui, só pode ser 25 nesse espaço aqui. E assim você vai preenchendo os outros elementos, inclusive aqui quem não faz parte dessa união, tá? Então é bom guardar aqui esse esquema do diagrama e esse esquema aqui da fórmula da união dos conjuntos, tá? Vamos ver então agora como é que nós poderíamos resolver alguns problemas, tá? Vamos pegar um problema aqui da CESP, hoje Sebrasp, e da IDECAM, que é uma outra instituição que costuma realizar concurso com esses assuntos aqui. Vamos lá então. Pelo Sebrasp, numa entrevista realizada pelo Departamento de Ciências Econômicas da Universidade de Goiânia, deve ser esse aqui, com 50 pessoas, de classe média de Goiânia, acerca das suas preferências por aplicações de seus excedentes financeiros,
obteve o seguinte resultado: 21 pessoas disseram que aplicam em fundo de renda fixa, 34 em cadernetas de poupança e 5 não aplicam em nenhuma modalidade. Deste modo, 10 pessoas aplicam nas duas modalidades. Observação: uma pessoa pode aplicar em mais de uma modalidade. Tá? Então, essa aqui é aquela questão tipo certo e errado. Você vai ter que fazer o cálculo e verificar o que ele está dizendo aqui é certo ou errado. Quando ele coloca aqui, né, e foi feita uma pesquisa com 50 pessoas, o que você já tem que considerar aqui é que dessas 50 pessoas, você tem aqui pessoas que não aplicam em nada. 5 não aplicam em modalidades. Então, a união aqui dessas duas aplicações será menos 5. Então, você vai ter aqui um total de quanto? De 45, tá? Isso aqui é importante. E aí você pode usar o quê? Você pode utilizar aquela relação lá que nós colocamos de dois conjuntos. Né? Ele quer saber aqui a interseção, né? Desse modo, 10 pessoas aplicam nas duas modalidades. Ele quer saber se está correto isso. Ora, então se você pegar ali, ó, números de elementos, né? Que aplicam na união, A união B igual números de elementos de A mais número de elementos de B, menos, né, a interseção B. Então, você tem aqui quanto? Você tem 45, né? 45 tem que ser o quê? Tem que ser essa união aqui, tá? Vou chamar de A essa primeira aplicação aqui, ó. Ele diz aqui, ó, obteve-se o seguinte resultado: 21 pessoas aplicam no fundo de renda fixa, tá? Então, A vai ser renda fixa. Eu tenho aqui quanto? 21, tá? Aí ele diz que 34 aplicam poupança, tá? 5 não aplica em nada, já considerei aqui quando tirei dos 50, tá? O que ele quer aqui? Ele quer essa interseção aqui, ó, que eu vou chamar de X, tá? Ora, então aqui você tem, ó, 45, né? 21 mais 34 vai dar quanto? 55. Logo, você tem o que aqui? Você tem o X quanto? X passando para cá e 45 para cá. X vai ser igual a 55 menos 45. Então, x é igual a 10, né? São aqueles que aplicam em ambas as aplicações. Então, está correto esta afirmativa aqui, certo, tá? Então, vamos agora para um outro problema do Instituto IDECAM, tá? Esse aqui envolve 3 conjuntos. Então, diz lá, uma pesquisa com 7.000 entrevistados foi realizada em todo o país no Instituto avaliar a preferência nacional dentre meios de acesso às notícias diárias. Jornal televisivo, internet, jornal impresso. Da pesquisa verificou que 35% utiliza o jornal televisivo, 55% a internet e 30% o jornal impresso. Além disso, a pesquisa evidenciou que nenhum dos entrevistados utiliza somente dois dos... Isso aqui é importante, ó. Isso aqui é importante. Nenhum dos dois entrevistados utilizam somente dois meios, né? Ou utiliza os 3 meios ou apenas um deles, tá? Logo, o número de entrevistados que utilizam os 3 meios dessa notícia mais uma vez, ele quer interseção, no caso agora dos 3. Bom, então vamos ver aqui, ó. Vou chamar de A o pessoal que usa o jornal televisivo, tá? O A. Ele diz que o A representa quanto? Representa 35% do total, tá? Quanto que é 35% do total aqui? 35% de quem? De 7.000.
de 7.000. Esse 35% de 7.000 é quanto? É 2.450, tá? Você pode até fazer já essa continha aqui, tá? E o B? O B eu vou chamar o quê? Vou chamar da imprensa da internet, tá? É quanto? É 55%. 55% de quanto? De 7.000. Quanto que é 55%? Dá 3.150, tá? E C vai ser o jornal impresso, que ele diz aqui que vai ser 30%. 30% dos 7.000. Então, você tem 30% de 7.000, vai ser quanto? Vai ser aqui 2.100, tá? 2.100. Aqui é bom a gente fazer um diagrama, tá? De modo que você possa enxergar uma situação aqui, ó. Então, você vai ter aqui o A, o B e o C. O que eu quero aqui é o quê? A interseção, aqueles que utilizam essas três mídias aqui, tá? Então, o que, que vai acontecer aqui, ó? Ele diz que não existe o caso aqui de você ter aqueles que consomem duas mídias, né? Ou consome todas ou nenhuma, tá? Então, nós temos essa situação aqui, ó, tá vendo? Então, aqui não vai ter ninguém, aqui não vai ter ninguém. Só vai ter aqui com relação, né, dos três, né? Que acaba, ao grosso modo, sendo, coincidentemente, para duas também, né? Essa situação aqui. Bom, como você vai fazer então? Então, você vai buscar aquela relação que a gente viu, né, anteriormente. Você vai pegar a união de todos os entrevistados, que é quanto? 7.000 é a união. Aqui tem a união A, B e C. Aí você tem na sequência os elementos de A, né, que assiste a primeira mídia, né, jornal televisivo. Então você tem aqui 2.450, 2.450, mais o total de B, que é 3.150, mais o total de C, que é 3.100. Aí vem aquelas situações, né? Menos quem? Menos A e B, menos B e C e menos A e C, tá? Bom, se você for ver aqui, ó, A interseção B, como aqui não pode ter nada, então você vai ter X aqui, né? É menos A interseção B, X. Aí você vai ter outra interseção, menos a interseção B e C, também X, tá? E você vai ter a outra interseção, A e C, menos X, só tem X aqui nessas interseções. E aí lembre-se que no final você tem que somar, né, a interseção A mais B mais C, quanto que é? X, tá? E aí você tem essa equaçãozinha aqui, tá? Então, olha só, aqui você tem os 7.000, tá? 7.000. A soma aqui, ó, de 2.450, 3.150, 3.100 dá 8.400. 8.400, tá? Aí você tem isso aqui, ó, menos x, menos x, menos x. Esse x aqui você cancela com esse, ó. Fica quanto? Menos 2x, tá? Então, agora, você resolvendo aqui essa equação, você passando para cá os 7.000, né, vai ficar menos 7.000. Então, você tem 8.400 menos 7.000 vai dar quanto? Vai dar 1.400. E passando para cá, o menos 2x, você vai ficar quanto? 2x positivo.
Então vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2x igual a 1.400. Isolando aqui o x, né? Precisa passar o 2 para cá, dividindo. Logo, x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 700, tá? Então, nós temos aqui que 700 pessoas consomem essas 3 mídias aqui, tá? As notícias diárias. Então, seria letra A, tá? Então, resolvemos isso aqui utilizando diagramas, percebendo aqui, né, esse esquema e utilizando aquela forma geral da união dos 3 conjuntos. Entenderam? Alguma dúvida? Gostaram? Se gostaram, curtam e não deixe de se inscrever no nosso canal, de modo que nós podemos atingir mais pessoas. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até uma próxima oportunidade.